Bom, eu vou apresentar aqui uma continuação dos estudos que eu estou fazendo sobre os discos da Casa Faulhaber, dessa gravadora que gravou no Brasil entre 1910, mais ou menos, e 1914. Eu apresentei um vídeo assim falando sobre o reconhecimento, identificação dos discos do selo Faulhaber, que era um selo menor da gravadora, e vou apresentar aqui como se reconhece também, que é muito interessante esses selos, são os discos Favorite. A pronúncia que se fala no Brasil é Favorite mesmo, já é assim que se fala entre os colecionadores, enfim, e pesquisadores, né? Então, esse é o selo, são duas formas distintas de selo, né? Esse aqui é o selo que ele é rajado assim, vermelho e branco. Esses selos, é muito interessante que é uma empresa alemã, tá? Em Linden, na Alemanha, e a Casa Faulhaber, ela lançou mais ou menos 1000 discos no Brasil, gravações brasileiras com selo Favorite. Esses são os selos, acho que com certeza, mais informativos da indústria fonográfica brasileira inicial, né, dos discos mecânicos, né, gravados por microfones mecânicos no Brasil. Então, vamos dar uma analisada nisso aqui, porque realmente causa muita confusão. A primeira coisa é o número de série, que vem escrito aqui no selo sempre, e acima também na cera, ele vinha escrito aqui em cima, né? Esse primeiro número sempre tem um número, um traço, e mais, todas as gravações brasileiras são 45, depois tem um outro número e um número variável aqui no final. Esse primeiro número, ele indica o diâmetro do disco. Então, 1 significa disco de 25 centímetros de diâmetro, tá? 2 eram os discos maiores, acho que de 30 centímetros, eu nunca vi pessoalmente, eu só li isso escrito. E eu acho que os discos de 7 polegadas não tinha nada, se eu não me engano, eu também nunca vi. Isso que eu estou falando não é uma descoberta minha, isso está publicado, não na literatura brasileira, na literatura brasileira não tem nada, mas na literatura fora do Brasil tem um trabalho, por exemplo, Hugo Strootbaum, um holandês, ele publicou isso, alguns trabalhos sobre a Casa Faulhaber, e tem um trabalho também do inglês que eu usei para me basear, Andrews, 2008, ele escreveu sobre a Favorite na Inglaterra, e faz um histórico muito bom sobre a empresa, tá? Então, esse primeiro número é o diâmetro do disco, depois vem a localidade onde foi gravado, um número que indica isso, né? A localidade onde foi gravado ou o destino comercial. No caso dos discos brasileiros, eram sempre 45. 45, ou seja, um disco de 25 centímetros de diâmetro, 45, gravado para ser comercializado no Brasil. O outro número, nesse caso aqui é 2, indica a categoria de repertório, ou seja, aqui é um disco de banda, um disco tocado, né? 2 significa disco música instrumental, tocado por banda e tal. No trabalho que eu escrevi, que vai ser publicado em breve, tem uma tabela com o significado de todos esses códigos, tá? Por exemplo, 5 era música masculina cantada. Então, todos os discos brasileiros que a gente vê lá, 45, 5, são os discos de modinhas cantados por voz masculina, né? O 7 eram músicas cômicas. 8 é música falada, tá? 8 é música falada. Desculpa, música falada não, discurso, recitativos e tal, coisas faladas, tá? E depois os outros 3 números finais é o número sequencial de lançamento do disco, né? Então, recapitulando, diâmetro do disco é o 1, 45 é o Brasil, o outro número é a categoria de repertório, música instrumental, música cantada, voz masculina, voz feminina, por exemplo, é dobrados, tá? E depois a outra sequência é o número sequencial que indica o número do disco, né? Outro ponto bem importante é a data de gravação. A data de gravação, ela vinha sempre nesse lugar aqui, nessa posição aqui, né, no selo do disco,
e variava a forma com que ela era escrita. Muitas vezes era escrita em árabe, em numerais árabes de trás para frente, que é fácil de reconhecer. Se você conhecendo, só você olha com facilidade, compara os números e você consegue identificar a data. Só que é de trás para frente, né? Tem essa questão. Isso deu muita confusão. O próprio Francesc, em um determinado momento, ele acha que isso era um código industrial, mas não era, era a data. Isso também é bem conhecido, a data de gravação. Isso é bem conhecido, tem publicado também em literatura fora do Brasil, tá? E tem vários outros códigos, mas inclusive coisas que eu não consegui identificar, mas outro código importante aqui, vinha sempre escrito nessa parte aqui debaixo da cera, nessa o número de matriz. O número de matriz, que é o que indica a cera era gravada e ganhava um número, né? Depois ele era para a fábrica, o disco era prensado e tudo, e o disco saía com outro número, que era o número de série, né? Ou o número de catálogo. Então, no número de matriz, ele era seguido por uma letrazinha. Nesse caso aqui, é uma letra O. Essa letra O indica o técnico que gravou o disco. Nesse caso aqui é o Max Bicham, um alemão que veio para o Brasil em 1911 e gravou 400 e quase 500 ceras. Vieram dois técnicos, veio esse e o outro alemão, Wilhelm Winkel, que foi para a Argentina também, gravou em outros países da América do Sul. Todos os discos gravados na América do Sul é 40 e alguma coisa, né? O Brasil é 45, acho que na Argentina é 48, é sempre assim, tá? Esse aqui é o outro selo, o selo roxo, que é a mesma coisa, né? Tem aqui a data de gravação, tem uma categoria de repertório. Aqui era quando era na mesma linha da data, aqui do outro lado. Geralmente, muitas vezes tinha a cidade onde foi gravada, tá? Nos discos brasileiros não tem, mas disco estrangeiro tem. O selo roxo. Todas as gravações brasileiras também, eu não falei antes, eram gravadas de um lado só, e tinha escrito Casa Faulhaber aqui no verso, tá? Todas as gravações brasileiras e discos também estrangeiros lançados no Brasil. E aí vem uma certa confusão que eu queria também dissipar agora. Muitos discos estrangeiros foram lançados no Brasil e de uma maneira que eles se confundem muito com gravações brasileiras. Por exemplo, o Machixe, é muito fácil confundir esse disco com um disco brasileiro. Atrás, ele tem sido Casa Faulhaber, gravado especialmente para a Casa Faulhaber, e nessa época, gravado e impresso se confundia, tá? Então você pode entender gravado especialmente para a Casa Faulhaber como impresso especialmente para a Casa Faulhaber, tá? É bem fácil de reconhecer esse disco, aliás, pela massa também do disco, né? Aquilo que eu falei para os discos da Polyphon, no outro vídeo, falando do disco Faulhaber. O disco da Favorite também tem uma massa. A materialidade do disco também é muito característica, né? Então, esse lado, tá? Mas é um disco estrangeiro. Aí você olha o número de série, você vê então é um disco de 25 centímetros, aí vem uma peculiaridade que às vezes esse é um disco francês, tá? Inclusive tem escrito PRS aqui, PRS, indicando Paris, né? Provavelmente, muito provavelmente. E aqui a data, tá? Paris, data. Gravado em Paris, a data, o Machixe. Os discos, a Favorite, ela começou a funcionar na França, embora fosse uma empresa alemã. E esses discos não ganharam, os discos gravados nessa leva na França, não ganhavam um número. Então é o único país que não tem um número que designe ele no selo do disco, tá? Então só tem um número, que é a categoria de repertório. Depois a numeração sequencial, tá? Categoria de repertório, numeração sequencial, número para país ausente, porque é uma gravação francesa. Inclusive feita em 1905, está escrito aqui, 5 anos antes
do acordo entre a Casa Faulhaber e a Favorite. Então, não é um disco brasileiro. Outro disco que não é brasileiro, que tem muitos discos assim, que podem se confundir com muita facilidade com discos estrangeiros, pode se confundir com muita facilidade com disco brasileiro. Choro de clarinete e pistão, solistas da Casa Faulhaber, gravação alemã, disco alemão. A data está pouco legível. Tem que a cidade onde foi gravado, provavelmente é Nuremberg, isso eu não tenho certeza, tá? O código, né, tá abreviada a designação da cidade. Pelo número de série. 1 indica gravações alemães. 2, categoria de repertório. Depois, numeração sequencial. Atrás está lá, gravado para Casa Faulhaber. Gravação estrangeira, gravação alemã. Não é brasileira. Aqui, só para finalizar, um disco Mimo das Flores, né? Uma gravação francesa. Você viu pela ausência de número que designe ele no número de série. Não tem uma indicação do país. É francês, essa gravação é francesa. Tem escrito French aqui, inclusive. Atrás, ela tem o padrão internacional. Não tem escrito gravado para a Casa Faulhaber, tem escrito o padrão internacional dos discos, não é o padrão brasileiro, tá? E aqui o mesmo Mimo das Flores. Exatamente a mesma, eu comparei bem o fonograma, não há a menor dúvida, né? Aqui atrás, gravado para a Casa Faulhaber, especialmente. Aqui escrito especialmente gravado para a Casa Faulhaber. Esse é um selo também um selo bem mais raro da Casa Faulhaber. E eu só vi alguns poucos desses selos e sempre com gravações estrangeiras. Aqui tem escrito a data em árabe. Aqui a data é em árabe. Está bem pequeno, não dá para ver, né? Aqui escrito violino. Em francês, né? Tá? E é assim, uma prova assim, bem cabal de que era assim, que não é uma gravação brasileira. Então, isso se confunde muito, esses discos estrangeiros da Favorite. Se confunde muito com discos brasileiros. Muita gente vende essas gravações, inclusive, ou coleciona, ou bota em acervo, até instituições eu já vi isso, não vou citar, achando que é a gravação brasileira e a gravação estrangeira. Isso aqui eu acho que é mais uma vez gostaria de ressaltar a importância da leitura do disco, tanto da massa do disco quanto do selo do disco, a leitura correta, a quantidade de informação que a gente pode tirar, né? É muito, muito grande. Inclusive, nesse livro que eu fiz, que vai sair em breve, eu relacionei dia a dia as gravações que foram feitas no Brasil usando os discos. Então, no primeiro dia de gravação, 7 de maio de 1911, o dia que o técnico de gravação começou a fazer a gravação no Brasil, só o Choro Carioca entrou no estúdio. No dia seguinte, o Choro Carioca gravou mais algumas músicas, no dia 8 de maio de 1911. A última gravação foi um solo de off-clay do Irineu de Almeida. Depois, junto com o Choro Carioca. Depois entraram outras pessoas no estúdio. E dá para colocar assim, dia a dia, quem entrou no estúdio. Isso baseado no disco. Dá para saber quem foi o técnico de gravação também. Enfim, muito informativo. Esses também são os selos mais informativos da indústria fonográfica inicial do Brasil, né? Então é isso. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando da história da Casa Faulhaber, que foi essa empresa que gravou mais ou menos 1000 discos no Brasil. É isso.